Fala Marujada, beleza? Sejam bem-vindas e bem-vindos a bordo ao canal do Mestre Giba. Vamos dar continuidade aí à resolução da FUVEST 2020, tá bom? Uma questãozinha de PA, progressão aritmética. Show! Lembrando que eu estou fazendo a prova V. Fala, é aquela prova da fita crepe, para saber o tamanho da fita dela, tá bom? Então, o cilindro de papelão central de uma fita crepe tem raio externo de 3 centímetros. A fita tem espessura de 0,1 centímetros e dá 100 voltas completas. Considerando que, a cada volta, o raio externo do rolo é aumentado no valor da espessura da fita, o comprimento total da fita é aproximadamente de... E ele fala para adotar π igual a 3,14, tá? Então eu tenho aqui que o raio é 3, né, centímetros, o comprimento dela aqui é 0,01, e ele disse uma informação, a informação mais importante aqui é que a cada volta que esse cara dá aqui, ó, ele aumenta em 0,01, que é a espessura da fita, certo? Então, beleza. Então, qual que é a ideia? A ideia é calcular o comprimento, lembrando que o comprimento de uma circunferência é 2πr, tá bom? Informação importante. Então a ideia é o quê? Calcular o comprimento de cada volta e depois somar o total. Como a gente faz isso? Vamos lá, pensando na primeira volta aqui, ó. Na primeira volta é o quê? É 2πr, R3, mais 0,01. Por que eu já começo por 0,01 e não por 3? Porque 3 é o tamanho, é o raio do cilindro de papelão. Quando ele já dá uma volta, ele já tem um aumento de 0,01, certo? Então, beleza. Então, segunda volta é o quê? 2π 3 mais 0,02. Entendeu? Sacou? Olha que interessante. Ele falou que cada volta você aumenta 0,01. Olha aí. Agora, pensando que ele vai ter esse aumento, 0,01 a cada volta, ele vai indo, vamos pensando na última volta, na centésima volta aqui. É o quê? É 2π 3 mais quanto? Repara o seguinte, na primeira volta, você somou 0,01. Na segunda volta, somou 0,02. Na terceira volta é o quê? É 100. A terceira volta será 100 vezes 0,01, né? Isso vai dar 1. Show. Então aqui somou 1 para esse cara aqui. Agora eu quero que você perceba uma coisa. Você percebeu que a gente tem alguns elementos que o próximo elemento é a soma de um termo constante, não é? Ou seja, de uma razão. Daí que surge a ideia da progressão aritmética aqui nessa questão. Onde o primeiro termo é o quê? É 2π que multiplica 3,001, certo? O último termo é o termo 100, né? Centésimo. É 2π que multiplica 4, tá? Eu poderia fazer 4 vezes 2 já, mas eu vou deixar indicado assim porque eu achei que ficou mais fácil minhas contas. Mas você faz do jeito que você quiser. Se quiser já fazer na multiplicação, manda ver, tá? Legal. Então o termo que soma a razão dessa PA é 0,01, beleza? E o número de termos é 100. Show. Daí você tinha que lembrar que como é que é a soma da PA. A soma da PA nada mais é que o primeiro termo mais o último termo vezes a metade do total de termos, tá? Se você não lembra dessa forma, vou te explicar de uma maneira que eu acho que você não vai esquecer mais. Saca só, vamos tirar um rascunhozinho aqui. Pensa que os termos... Quem deduziu essa fórmula foi Gauss. Porém, quando ele era criança. Gauss era meio arteiro, né? Esses caras que é muito gênio é meio arteiro também, né? Ele fez...
fazia muito bagunça na escola lá, daí o professor colocou ele de castigo e falou assim, ó, vai ficar de castigo no intervalo, para não ficar sem fazer nada, eu quero que você faça a soma de 1 até 100. Legal, muito ligeiro, fez rapidinho, entregou pro professor e saiu pra aula, pra curtir. E o professor, puta, por quê? Olha essa cara que Gauss teve. Ele viu que os elementos 1, 2, até o penúltimo, o último e o penúltimo. Ele percebeu que a soma do primeiro com o último dava um valor. A soma do segundo com o penúltimo também dava esse mesmo valor. Ele falou assim, é um valor constante aqui que então é como se eu fizesse então, se eu somar o número de elementos vezes esse número constante, dá a soma, né? Porém, ele percebeu uma coisa mais legal ainda. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que o primeiro termo, A1, mais o último termo, AN, teria que multiplicar por quantas vezes ele vai aparecer nesse conjunto, nessa soma, né? Ele percebeu que seria o total dividido por 2. Mas agora você me fala, por que ele dividiu o total de elementos por 2? Saca só. Numa soma, 2 números vira 1, não vira? Então, ó, se numa soma 2 números vira 1, se o total de elementos é 100, só que você vai somar sempre 2 elementos, então você vai usar a metade dele. Então, você multiplicando esse número constante, que é a multiplicação do último com o primeiro, vezes a metade do total de termos. Legal, né? Ligeiro, cara, né? Bom, deixa eu apagar aqui pra gente continuar a nossa questão. Então, voltando aqui, a gente sabe que a soma da PA, então, é o primeiro termo mais o último multiplicado pela metade do número de elementos, certo? Show! Então, a soma será, então, o primeiro termo, 2π, que multiplica 3,01, certo? Mais 2π, que multiplica 4, vezes 100 dividido por 2, certo? Aqui eu já sei que dá 50. Show! Vou continuar aqui. Então eu sei que é. A outra coisa interessante, ó. Por que eu deixei esse 2π sem multiplicar? Porque eu vou colocar ele em evidência, ó. Olha como fica. Eu achei que assim ficou mais fácil, mas você faz aí do jeito que você achar melhor. Então vai ficar 2π que multiplica 3,01 mais 4 vezes 50. Beleza? O que eu vou fazer? Como é tudo uma multiplicação, bom, aqui eu já vi que deu 7,1, certo? Eu vou pegar esse 2, vou multiplicar por 50, isso vai dar 100. Para adiantar o processo, eu vou multiplicar esse 100. Não, vou deixar assim, calma. Não vai ficar muita coisa aqui. Então a soma ficou π, que multiplica 7,1 vezes 100. Eu vou fazer essa soma aqui, ó. Essa multiplicação aqui, ó. Essa vírgula vai sumir, né? Porque duas casas depois da vírgula, 2 zeros. Então, como é que ficou? A soma é π, que é o quê? 3,14 vezes 701. Resolvendo essa multiplicação, a gente tem nossa resposta. Vamos fazer aqui. Então, 3,14 vezes 701. Quanto vai dar? 4, 1, 3, tem um zero aqui. Por isso que é importante colocar sempre um debaixo do outro, tá? Dezena sobre dezena, centena sobre centena, que fica mais fácil fazer a multiplicação, tá? Então, 7 vezes 4, 28 vai 2, 7 com 2, 9, 7 vezes 3, 21. Daí a gente faz essa soma aqui, né? 4, 1, 11 vai 1, 10 vai 1, 2, 2. 1, 2 depois da vírgula, 1, 2, volta a vírgula aqui, certo? Só que você vai perceber que isso aqui está em centímetros. E as respostas estão todas em metros. Como é que eu faço então? Lembrando que metro, decímetro, centímetros. Então, se você está em centímetros, você tem que voltar 1,
duas casas, certo? Então, se eu estou aqui com a vírgula, eu volto 1, 2. Então, vai ficar 22,0 metros, alternativa D de dado. Show, né? Bom, espero que tenha ajudado. Se você fez diferente, me manda aí, comenta aí pra mim. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha e até a próxima. Valeu?